queridos e querides. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma live dessa semana. Essa semana com uma sequência de lives super bonitas. As terapeutas de Ione Eggs, mulheres que estiveram aqui nas jornadas do Poderes do Feminino e hoje conduzem outras mulheres, tem trabalhos lindos, tem medicinas próprias. Boa noite, sejam bem-vindas. Vai me dando feedback se a imagem tá boa, se o som tá bom. Andou piscando a energia elétrica aqui hoje o dia inteiro. São Paulo tá muita gente aqui, né? Vai me dando feedback aqui para eu saber se a imagem tá boa, se o som tá bom, se vocês me escutam. Hoje a live tem uma convidada super especial, uma convidada especial, que é a Priscila Carvalhinha. Pri, acho que já chegou, né, Pri? Se você chegou, me dá um oizinho aqui. Enquanto isso, vamos chegando. Não vou colocar o fone porque tô tossindo. Tudo ok. Obrigada pelo feedback, Fê. Vou começar falando da nossa agenda aqui. Até o dia 19, sexta-feira agora, inscrições para a próxima jornada de Ione Eggs, Alquimia e Prazer. A jornada começa na segunda-feira agora. Tivemos uma semana gratuita. Conteúdos gratuitos, lives, exercícios, encontros ao vivo, uma média de 550 mulheres participaram a semana passada. Foi efervescente, foi potente, foi bonito, foi uma integração bem bonita. E retiro presencial Poderes do Feminino na Praia de Camburi, litoral norte de São Paulo, dias 17, 18 e 19 de novembro. Aqui na bio... Ah, a Pri chegou. Aqui na bio tem tanto o link das inscrições para a nova jornada de Ione Eggs, confere a programação que tá bem legal, como o retiro, a página do Retiro Poderes do Feminino. Eu tô saindo de um resfriado. Pri, tô te mandando o convite, tá? Então eu tô tossindo. Eu não vou pôr o fone, porque se eu... Mandei convite, tá, Pri? Boa noite, Cássia. Boa noite, Maria. Boa noite, Jô. Boa noite, Fran. Ei, Pri, boa noite. Seja bem-vinda. Muito bom. Obrigada pelo convite, por aceitar o convite. Ah, imagina, é um prazer. Obrigada pelo convite do seu interno de trabalhar com esse renascimento feminino, né? Eu convidei a Pri aqui, mulheres, eu vou apresentar a Pri, vou dizer por que eu a convidei. Porque que ela tem coisas muito incríveis, interessantes para compartilhar com a gente a respeito do processo dela, que ela vivenciou, e a respeito do trabalho dela. A Pri é terapeuta integrativa, é doula, faz trabalhos de yoga e trabalhos corporais das várias formações que ela tem, com parturientes, com puérperas, e teve um processo super bonito de retomada da afetividade e da sexualidade dela com as Ione Eggs depois da amamentação, depois do parto. Então, eu sempre falo aqui na nossa jornada, tanto na nossa jornada como aqui no perfil, eu trago uma frase de uma psicóloga, uma psicanalista do feminino muito querida, que é a Diana Corso, que ela diz o seguinte: o insuportável no corpo feminino é a morte. O que ela está querendo dizer com isso? Todos os nossos processos corporais trazem uma morte psíquica super forte. Primeira menstruação, última menstruação. Na live de quarta-feira, nós conversamos sobre climatério e menopausa com uma outra terapeuta de Ione Eggs. É uma super morte psíquica, ou seja, não dá para ser o que a mulher era antes. Ela vai ter que aprender a lidar com esse ser novo, com esse corpo novo. E por isso eu convidei a Pri para essa live, porque ela trabalha exatamente com essa morte
psíquica do feminino, que é o parto. Ou não dá para a mulher ser o que ela era antes. É um novo corpo, é um bebê, é uma mãe nascendo. E aí, imagina, né, essa reestruturação toda. Então, Pri, conta pra gente, por favor, quando você começou a usar a Ionieg e como foi essa sua jornada até agora? Como foram as suas jornadas? E já vou convidar todas as pessoas que estão aqui na live a deixarem suas perguntas, os seus saberes, porque aqui a gente está num círculo feminino. Quanto mais círculo, mais gostoso fica, mais a gente compartilha e mais a gente aprende uma com a outra. Então, Pri, obrigada contigo, meu amor. Eu que agradeço, é um prazer imenso poder dividir esse espaço com você, de verdade. Eu tenho muito carinho pelo seu trabalho. E, na verdade, a minha interação, né, com a jornada de Onieg começou lá em 2018, depois que eu fiz o Retiro dos Poderes, que você estava falando no iniciozinho da live, que foi, para mim, uma virada assim, de chave. Eu estava realmente buscando entrar em contato mais com o meu corpo, entender mais a minha sexualidade, né, conseguir trazer mais prazer para minha vida como um todo, sabe? Poder enxergar a vida com esse espaço de prazer, assim, de satisfação, de buscar aquilo que eu queria, que era importante para mim. E a jornada das eggs vieram na sequência, assim, né? Como esse convite a continuar nesse mergulho. E aí, antes de engravidar da Rafa, assim, eu brinco que esse período foi muito interessante, porque você falou dessa morte psíquica. E esses 2 anos, assim, que eu passei 1 ano e meio, mais ou menos, antes de engravidar da Rafa, porque eu engravidei em 2019, foram, assim, muito me parece, assim, uma preparação, sabe, para recebê-la, assim, essa descoberta da minha própria sexualidade, né, como eu me relacionava comigo, era a minha relação com meu marido. Então, tiveram muitas camadas, assim, que foram sendo olhadas e cuidadas e mexidas. E eu acho que isso também me apoiou muito na minha experiência de parto, porque para mim, assim, cada vez fica mais claro que ter uma boa experiência de parto está intimamente relacionado com a nossa relação com o corpo, com a nossa sexualidade e o quanto isso se expressa ali no momento do parto. Então eu vejo assim, o quanto realmente coisas que eram travas para mim, né, no parto, assim, eu consegui perceber que eu falei, uau, esse trabalho aqui me ajudou, sabe, de poder sentir o meu corpo, poder verbalizar, vocalizar, né, são muitas camadas, assim, que realmente a jornada antes da gestação já trouxe muita coisa. Mas eu acho que em especial, né, depois que a Rafa nasceu, eu dei essa pausa, porque como você falou, assim, né, a gente vira mãe, tem toda essa mistura com a criança que nasce, a gente está se tornando mãe, está conhecendo esse bebê, está criando uma relação. E aí, para mim, assim, o meu puerpério mesmo, assim, durou uns 2 anos. E quando eu comecei a sentir que eu estava saindo desse puerpério emocional, foi a hora que eu falei assim, pera, eu preciso agora me conectar com quem é essa mulher que está aqui, né? Qual é essa mulher que está surgindo depois desse espaço que foi criado para a parte mãe, né? E aí foi quando eu falei, não, vou fazer mais uma jornada e esse resgate de conexão comigo. E realmente foi de um lugar muito diferente, porque para mim, assim, eu acho que depois da experiência do parto e da maternidade, me trouxe um nível de sensibilidade assim para o meu corpo, para as sutilezas, bem maior do que foi nas jornadas anteriores, assim, sabe? Então, parece que a gente fica mesmo, eu brinco com uma amiga nisso, a gente parece que fica meio porosa, assim, né? Então as coisas atravessam a gente de uma outra forma. E esse, de novo, né? Esse reviver, assim, o contato com o meu corpo, com os meus seios, né? Porque esse corpo que durante muito tempo serviu a um bebê, agora, pera, deixa eu recuperar esse corpo de volta, né? E deixa eu fazer esse processo de individuação. Então,
estava num momento onde eu já estava começando também esse processo de desmame da Rafa. Então foi um caminho, assim, que ela dava um passinho para além e se individualizava e eu voltava a me individualizar enquanto mulher, né? E esse processo da jornada acabou me apoiando muito nisso. Uau! Então são dois momentos, olha que bonito. O primeiro para engravidar, não, não sei se para engravidar, mas o antes, né? Muitas mulheres buscam a jornada com egg para trabalhar a fertilidade, para poder engravidar. E aí a gente descobre que não era exatamente a fertilidade que tinha que ser olhada, mas uma série de outros aspectos, né? Teve uma vez que eu perguntei para uma mulher que eu acompanhei: você já sabe onde vai o berço do bebê? Você fez um mapa do quartinho do bebê? Ela ficou assim: quartinho? Você já, você pensa que você tem rede de apoio, você vai precisar de uma pessoa, de uma escola? Ou seja, a gente é um processo de receber essa ideia num profundo uterino, psíquico. E aí depois, eu queria te perguntar o seguinte: nesse seu processo de individuação, Pri, a Rafa sentiu? Você sentiu que a Rafa respondeu a isso de um jeito diferente? Sim, é muito interessante assim observar o quanto ela ainda responde, na verdade, né? A gente cada vez eu percebo que ela responde menos, mas ela ainda responde. Então é curioso perceber porque para mim ela é um grande espelho, assim. Então às vezes eu tô com dificuldade de entender o que eu tô sentindo e eu vejo, por exemplo, a Rafa um pouco mais agitada e eu paro e falo, pera, qual é a minha parte que está muito agitada, qual é a minha parte que está ansiosa, qual é a minha parte que está insegura, né? E eu percebo o quanto eu posso explorar também dentro de mim coisas que ela está trazendo e que eu não tenho às vezes, tanta clareza. E na jornada foi um pouco isso, assim, né? Ao mesmo tempo que eu percebia que ela trazia né, alguns movimentos, assim, eu ia percebendo, opa, então, pera, deixa eu olhar para isso aqui, deixa eu cuidar disso, ou deixa eu desacelerar um pouco esse processo, ter alguns momentos de, pera, talvez eu precise dar um passinho para trás e fazer isso com um pouco mais de respeito a esse espaço e o tempo de nós duas. Então, é interessante porque não é um movimento exatamente linear, né? A gente vai um pouco, sente, e aí daqui a pouco, às vezes está bem, aí daqui a pouco precisa voltar um pouco, e aí resgata um pouco de um vínculo talvez um pouco mais intenso. E é esse passinho, assim, a gente vai dando um passinho de cada vez e explorando esse terreno que acaba sendo um terreno muito junto, né? A gente vai fazendo isso juntas, assim. Que bonito. Eu te pergunto isso porque uma vez eu acompanhei uma mulher de cerca de 50 e poucos anos que tinha um filho de cerca de 34, 35 anos. E um homem, né? E ela se queixava na jornada de que ela tinha que fazer tudo. Ela se queixava, inclusive, da fragilidade do filho. Que o filho não tinha iniciativa para fazer as coisas, começou a jornada e ela super sobrecarregada. No meio da jornada, o filho dela teve uma depressão. Ele caiu em depressão. E ela falou: olha, eu vou ter que parar a jornada para cuidar do meu filho. Eu falei: vamos ver. Vamos ver se o seu filho... Óbvio que ninguém está negando cuidados, né? Mas vamos ver se de fato você tem que deixar de fazer ou se você tem que ajustar o tempo dessa caminhada. Então, às vezes a gente percebe que essa ligação, que essa individuação, ela demora muito para acontecer. Às vezes a gente está adulto e com uma ligação de simbiose com a mãe, né? E eu percebo que isso afeta diretamente a sexualidade. Se essa individuação não acontece, essa retomada da mulher, da sexualidade feminina, ela fica um pouco comprometida. Eu acho que você trouxe um monte de aspectos importantes, assim, né?
Eu acho que, primeiro, como você falou, né, se a gente não, conscientemente, a gente não cria esse espaço da mulher, né, e traz isso de volta, a maternidade vai ocupar esse espaço e ela naturalmente vai ocupar. A criança demanda e a gente vai entrar nesse espaço de cuidado e vai embora, se perde. Então, para mim, assim, é um movimento que em algum momento ele precisa ser consciente e falar, não, pera, agora eu vou fazer e vou criar esse espaço, né? Então, a Pri ficou um tempão imersa como mãe, mas daqui a pouco ela criou um espaço para ser um tempo profissional, um tempo esposa, um tempo amiga, e aos pouquinhos a gente vai colocando isso, né, dentro da nossa vida. Então, porque senão não tem espaço, né? E aí a gente também acho que cria uma simbiose que não é bom nem para os nossos filhos, nem para a gente. Porque aí a gente vive em função dos filhos, os filhos vivem em função da gente. E aí cria um ciclo de frustração, assim, né? A gente não consegue se sentir feliz e satisfeito, os nossos filhos também não conseguem viver a vida deles e buscar a própria realização, né? Então, acho que isso é um aspecto, assim, que eu percebo. E o outro que eu acho que é um aspecto, assim, que talvez do feminino, que eu não sei se a gente fala pouco, mas é esse lugar, assim, que me parece do feminino que rompe mesmo, que vai, que acredita, sabe? Que corta o cordão umbilical e fala, vai, entendeu? Vai viver sua vida, vai ser feliz, vai. Uau. Porque eu acho que é isso, assim, né? Tem essa parte do feminino que eu acho que em um determinado momento a gente precisa ter coragem de confiar na vida, né? Na sabedoria da vida e desse ser que está aqui, que veio para o mundo, assim, não veio pra gente, veio para o mundo. E cortar o cordão umbilical. E eu brinco que o parto já é a primeira partida que a gente dá, né? É o primeiro consentimento que a gente fala de sair do meu corpo. Eu permito que você saia do meu corpo e vá viver para além de mim. Ainda existe o vínculo da amamentação, mas esses vínculos vão sendo aos pouquinhos, a gente vai fazendo várias partidas, assim, né? A gente vai cortando o cordão umbilical de várias formas, em um ponto em que de fato, é importante que esse ser seja independente, né? Que saiba que tem um porto seguro, que pode contar com a gente, mas que tenha essa independência, tenha essa força de poder ir. E a gente ter essa possibilidade, como mulher mesmo, de cortar o cordão umbilical e falar, não, eu permito que você vá, sabe? Então, acho que isso é uma força, assim, do feminino que a gente precisa conscientemente, assim, resgatando, né? Eu acho que isso é um ponto assim, que você trouxe que me fez lembrar um pouco dessa minha jornada. Assim. Uau. Você percebe que essa consciência facilita os partos? Você que acompanha partos aí como doula? Sim, eu acho que quando a mulher assim ainda não entendeu que porque muitas das vezes, primeiro que a questão do parto em si, ainda a gente ainda tem que trabalhar muito esse conceito de que é a mulher que faz o parto, né? Porque a gente ainda tem muito uma sociedade onde isso é colocado nas mãos dos médicos e a mulher perde esse poder de autonomia do próprio corpo. Então, acho que esse é o primeiro lugar assim de resgate, né? Pera, é o meu corpo, né? É o meu corpo que vai fazer isso. Como o meu corpo funciona? Esse autoconhecimento do próprio corpo, da fisiologia. E aí, num segundo passo, é essa dança, né? Porque a mulher faz uma parte, o bebê faz outra parte, e essa comunicação, que às vezes eu falo para elas assim, eu estava até conversando, né, hoje, vou fazer uma ultra para poder ver como tá o bebê. E a gente fala, para, respira, percebe o bebê mexendo na sua barriga, cria essa brincadeira lúdica de sentir o corpo do bebê, imaginar. Será que é o bumbum? Será que é a cabeça? Será que é o pé? Será que é a mão? E aí a gente vai se conectando com esse corpinho que está dentro da gente, mas em determinado momento a gente precisa começar a elaborar que aquela barriga é um ser que vai vir para o mundo, né? E aí eu acho que é interessante ir acompanhando com a mulher e apoiando ela a ter essa percepção, né? Porque nem sempre isso fica muito claro. E aí o processo do parto, assim, vai se desconectando desses aspectos. E aí acaba que a mulher não consegue mergulhar tanto naquilo que é a proposta do parto, que é sentir o corpo e estar no corpo, né? É.
Incrível, né? Que tem documentários de parto orgástico, o orgasmo, a falta, esse soltar, né? Essa coisa do controle que a gente e do deixar de controlar tanto que a gente sente no orgasmo, ela é extremamente funcional para os trabalhos de parto. Tem uma pergunta para você aqui na caixinha. Peraí, que entraram dois comentários aqui, ó. Ana, que interessante, Pri. Obrigada, Ana. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui, podem deixar, viu? Que volta e meia vem aqui. Tem uma pergunta aqui no pontinho de interrogação. Você usou egg grávida? Não, grávida eu não usei. Eu usei antes e depois da Rafa. Quando eu tava gestando, eu fiquei com um nível de sensibilidade muito, muito grande. Então, eu tava fazendo processos que estavam sendo menos intensos, assim, para mim e para o meu corpo. Então, o que aconteceu muito para mim durante a gestação foi ter uma facilidade incrível para continuar processos meditativos. Então, virou uma prática diária mesmo, de assim, pelo menos 30, 40 minutos por dia eu fazia meditação, assim. E era uma coisa que me ajudava muito a, enfim, sentir o que estava acontecendo. Então, eu usei muitos processos meditativos, mas processos um pouco mais sutis, porque eu senti que eu estava realmente muito sensível às coisas que estavam acontecendo. Então, é como se como se fosse um lago, assim, um espelho d'água, né? E a gente toca e aquilo reverbera, assim. Então, eu me senti muito, muito sensível. Então, eu fui passando por processos, assim, que para mim foram menos intensos, mas que foram mais profundos, assim, pelo momento, assim, da vida, né? Então, eu não cheguei a usar quando eu tava gestando. Então, a gente não tem nada, né, nos escritos taoístas, a gente não tem nada sobre egg e gravidez. O que a gente encontra é o uso da Ione Egg para circular energia. Então, eu vou deixar aqui um olhar meu, mas não é meu, né? Não é. A gente nunca conversou sobre isso, inclusive, não sei o que você pensa disso. Uma vez uma gestante me procurou para fazer um trabalho com egg. Eu disse, olha, vamos fazer trabalhos de meditação, trabalhos de soltura de quadril, porque aí a gente trabalha a articulação do quadril, a flexibilização do quadril, com bolas, com exercícios de dança do ventre. Por quê? Eu vejo o corpo de uma gestante no maior dos milagres, que é trazer uma vida. Gestar. Se tiver maior milagre que isso, gente, o milagre da vida, né? Eu não, de verdade, não. Para mim, esse é o maior dos milagres. Para um corpo que está em milagre, será que é preciso tanta intervenção? O maior dos milagres, a maior das sabedorias está ali. Então, tira egg, põe egg. Eu falei para ela, vem fazer uns exercícios. Tem exercícios haitianos onde a gente vai soltando todas as couraças, abrindo a virilha, sentando o corpo nesse quadril, para que ele possa, né, se expandir, abrir. Aí diz que Shiva, quando medita, abre os 144 chakras, e a mulher, quando dá a luz, também. 144, minha irmã. Se a gente der conta dos 7 meditando, já tá bom. A mulher, quando ela está nesse processo de parto, diz que ela abre os 144 chakras. Eu não vejo a necessidade deste tipo de intervenção. O que você pensa sobre isso? Você já acompanhou alguma mulher? Eu não acompanhei nenhuma mulher gestando, mas eu penso muito parecido com você. Eu acho que a mulher está nesse momento, como você falou, assim, a mulher já vai ficando muito suscetível. E é curioso, assim, porque você trouxe essa palavra, né? Eu acho que o corpo gestando não precisa de tanta intervenção. E é muito interessante você trazer isso, porque eu acho que a gente vive numa sociedade, em especial quando se fala de gestante, com um excesso de intervenções. E aí a gente pode ir para o simples, que vai trazer confiança para essa mulher, conexão com o corpo dela, e a gente não precisa ficar intervindo num processo que é puramente natural.
Muitas das vezes eu falo com a gestante, gente, se a gente não atrapalha a natureza, a gente está fazendo um excelente trabalho. Às vezes a gente quer fazer mais, fazer melhor, quer fazer mais coisa e tal, e a gente não está escutando o que a natureza está pedindo, assim. Às vezes o corpo de uma mulher gestando, a própria mulher gestando está pedindo mais pausa, mais cuidado do que efetivamente se colocar em movimento, se colocar para fazer alguma coisa, né? Então, assim, como é que a gente lidar com isso, né? Como é que é para mim, do tipo, pera, deixa eu parar, deixa eu conectar com o meu corpo, ao invés de sair fazendo um monte de coisas, né? Então eu acho que, e eu entendo assim, o corpo de uma mulher gestando como a gente fala dos arquétipos das luas, né? Então é a mulher que está na lua cheia, ela já está cheia de coisa, ela já está completa ali. Então, será que a gente precisa colocar mais uma coisa dentro desse corpo, dentro de tantos conteúdos psíquicos e emocionais que surgem ali, né? Ou a gente pode só dar conta daquilo que já está vindo, porque o corpo já está transformando, e só o fato desse corpo estar se transformando e estar se abrindo para um ser crescer dentro dele, já tem tanta estrutura que mexe, tanto conteúdo que surge, que a gente pode cuidar com tanto carinho dentro desse lugar da sutileza que você falou, sabe? Dos trabalhos corporais, de liberação, de meditação, que são tão eficientes e podem cuidar daquilo que surge para aquela mulher, assim, né? Então, eu sou super de acordo, assim, a minha linha de pensamento é muito parecida com a sua. Tem uma pergunta aqui. Vou passar a pergunta para a Pri e aí vamos tecer juntas. Espaço Verde deixou aqui. É verdade que durante o parto é liberado e limpo os traumas? Você sabe sobre isso, Pri? Então, vamos falar um pouco sobre isso. A depender do parto, sim, é possível que aconteçam curas, né, de traumas, de abusos, mas, ao mesmo tempo, isso é um processo que não acontece só no parto. Então, quando a gente está gestando, é interessante que se a gente tem memórias de abuso, né, se a gente tem algum conteúdo, a gente já comece a trabalhar isso em algum nível. Porque, naturalmente, o que acontece quando a mulher entra em trabalho de parto é que todo o funcionamento da mente dela e todo o funcionamento do corpo se abre e todos os conteúdos que estão no subconsciente dessa mulher, eles vão emergir. Então, se a gente está num ambiente respeitoso, se a gente está num ambiente que acolhe, se a gente está com uma equipe que respeita o processo de parto, o tempo do parto, porque é isso, se vem uma memória traumática ali no parto, aquilo precisa ser cuidado, precisa de um tempo até essa mulher elaborar dentro do processo do trabalho de parto esse trauma que está surgindo e liberar isso e aí voltar para o processo de parto dela. Então, pode ser, sim, um momento onde a gente vai liberar, vai limpar os traumas, mas se a gente também tem um ambiente que é violento, é o oposto. Ao invés de a gente liberar traumas e limpar isso, a gente vai ter outros traumas em cima, né? Então, assim, violências obstétricas e até o próprio surgimento de conteúdos emocionais, a depender de como as pessoas lidam com isso no momento, pode retraumatizar essa mulher, né? Então, tudo depende um pouco do contexto, como isso vai ser lidado, como esses profissionais olham. Inclusive, ter esse cuidado mesmo para o olhar do trauma, né? Entender qual é aquela resposta, quando aquele corpo está trazendo uma memória que você começa a perceber que aquela pessoa está trazendo sensações que não são daquele momento, que não é relativo àquela experiência que ela está tendo. Então, depende muito. Eu acho que pode, sim, super, mas tem que ter um contexto, né? A Ana está dizendo que está muito feliz em te ouvir. Uma amiga muito querida. Obrigada por estar aqui, Ana. Eu não acompanho partos, né? Então, eu não saberia responder se o parto limpa trauma. Mas eu tenho dois exemplos que eu acompanhei com EG de duas mulheres que sofreram violência obstétrica. Uma delas, o médico perguntou a ela: mãezinha, você quer um parto sem dor? Ela, muito jovem, respondeu sim. Ela recebeu um excesso de anestesia e desmaiou. Quando ela acordou, o parto já havia acontecido, sem ela. Então ela carregou durante muito tempo uma raiva do médico e uma frustração, porque para ela o parto tinha acontecido sem ela.
E depois disso, ela anestesiou o assoalho pélvico. Ela não sentia mais nem prazer nem dor. Ela perdeu as sensações. Então, nós fizemos um trabalho com Ione Eggs e com um autoexame ginecológico. Eu comprei um espéculo descartável, onde ela mesma colocou o espéculo, com o espelho ela se massageou, ela foi encostando óleos quentes, morninhos, para trazer essa sensação do quente, depois para trazer a sensação do frio. Foi um processo absolutamente corajoso. E assim, muito, ao mesmo tempo que é carinhoso, é de uma potência assim, de uma leoa. E o segundo caso é de uma mulher que recebeu uma episiotomia sem perguntar para ela. O médico não perguntou, fez a epísio e ela sentiu. Ela disse que sentiu o pique. Então, aquele susto do corpo vinha no corpo dela toda vez que ela ia ter relação sexual. Ela sentia o corte. Então, também foi o mesmo processo. Nós não introduzimos a egg na primeira jornada, novamente com um espéculo, onde ela massageou aquela cicatriz. E olha, vou te falar, eu nunca vi mulheres tão corajosas. Dá até uma emoção de falar. E é um lugar que, sendo uma terapeuta acompanhando aquilo, você não dá para intervir. Primeiro, porque não dá mesmo, porque aquele momento é dela. Segundo, porque não precisa. Sabe a sensação de uma leoa lambendo uma ferida? Que potência! Que potência! Então, se o parto tem alguma condição de curar um trauma, eu espero que tenha. E se isso não foi possível para alguma de nós, se não for possível, se não foi possível para alguém que está assistindo aqui, procura uma terapeuta de Onieg. Que é possível. A gente não precisa ficar com essa dor, né? E com isso pra gente, carregar isso pro resto da nossa vida, né? Não precisa e não deve. E eu nunca vi um negócio tão silencioso de bicho mesmo, de bicho recolhido. A coisa mais linda. Que forte esse processo. Forte, forte. No Oriente é natural não ter dor no parto. Olha, eu não sei. Você sabe disso, Pri? Se no Oriente é natural não ter dor no parto? Eu não sei sobre não ter dor. Eu sei o que, assim, a gente faz uma confusão, assim, sobre dor, que é a percepção corporal, e o sofrimento. E aí, às vezes, a gente mistura essas duas coisas. Ai, obrigada por trazer isso. Continua. Então, assim, será que elas não sentem dor ou elas não entram em processo de sofrimento? Né? Porque a gente aqui acopla as duas coisas quando a gente associa um processo de parto. Então, a gente fala, a mulher está sofrendo, nossa, tá vendo como ela está sentindo muita dor? É muito sofrimento. E aí, se a gente começa a entender a fisiologia do parto e entender que, na verdade, aquilo são sensações corporais, que aquela mulher talvez nunca tenha tido naquele nível de intensidade, mas que, ao mesmo tempo, quando a gente... Você falou, né, dessa coisa de não brigar com a sensação do orgasmo. Quando a gente não briga com essa sensação corporal e a gente busca mergulhar nela, ali junto também tem sensação de prazer. Porque toda a fisiologia do corpo da mulher é preparado para isso. Todos os hormônios que estão acontecendo ali são exatamente os hormônios que são liberados numa relação sexual.
o modo de funcionamento da mente da mulher é da mesma forma que funciona no parto e numa relação sexual. Então, assim, a gente não tem diferença fisiológica a não ser uma construção mental do que a gente tem de uma experiência de parto. Então, eu acho que, eu não posso dizer se elas não sentem dor, mas eu acho que talvez tenha alguma coisa relacionada entre dor e sofrimento, que são coisas diferentes. Ai, que sensacional isso. Muito bom. Qual foi seu principal desafio, Pri, nas suas jornadas com Egg? E o que eu sinto, assim, de desafio é curioso, assim, porque eu sou uma pessoa muito, muito racional. Então, eu acho que os meus processos, assim, de desafio são esses de voltar, assim, para o corpo, entender os sinais e ir para uma coisa mais subjetiva, né? E perceber que é um processo que não é linear. Então, acho que todas essas vivências de jornada, cada vez mais eu vou entendendo um pouco mais esse processo e entendendo que a mente tem o espaço dela, mas que o corpo tem o espaço dele e não dá para a mente querer pegar e tomar o lugar dos processos que são do corpo. Então, para mim, eu acho que o desafio normalmente vem para esse lugar, assim, de voltar e perceber o consentimento que meu corpo dá quando eu passo do limite do meu corpo, né? Quando o meu corpo quer dizer alguma coisa e a minha cabeça tá querendo ir em outra direção, né? Então, acho que os meus desafios sempre estão mais relacionados a esse meu espaço, assim, mental, mais pragmático e mais racional. Tá. Ô Pri, eu sempre falo aqui que assim, as mulheres chegam, muitas das mulheres que chegam para fazer a jornada, todas nós somos mulheres medicina. Todas nós carregamos nossas formações, nossos saberes inatos, né? Nossas intuições. E quando a gente faz a jornada e tem a intenção de ser terapeuta, o interessante é que a gente acople nessa jornada, na condução, o seu saber, a sua condução, a sua medicina. Então fala pra gente quais são as suas medicinas para resgate desse corpo novo. E se foi fácil para você ou se foi preciso bastante experimentação para você unir tudo. Por favor. Então, foi fácil no sentido assim, porque eu não, ao longo de todos esses anos eu não tinha pensado em efetivamente trabalhar como terapeuta. Isso veio assim em um determinado momento como um convite assim interno. Agora é a hora. E eu acho que no final das contas o que estava vindo assim era esse mesmo espaço dessa conexão que existe entre todos esses assuntos, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas você trabalha com coisas muito diferentes, mas se a gente para pensar, a gente está sempre falando de corpo e sexualidade, assim, né? Então eu sinto que o que eu trago assim de coisas minhas e das minhas experiências para além, né, da própria jornada de Egg é essa experimentação, assim, esse contato do movimento com o corpo, o quanto, pera, eu movimento meu corpo e aí eu começo a deixar a minha observação vir para esse lugar. Então, para mim, a linguagem que eu trago às jornadas sempre está nesse espaço de autoobservação, de autoconhecimento, né, em buscar entender como eu me relaciono com o meu corpo. Pera, quais são os medos que eu tenho, as vergonhas que eu tenho e como eu conecto isso com a minha vida, né? E aí, ao mesmo tempo, eu tinha algumas coisas separadas, assim, que eu fazia, específicas de contato com o meu coração, né? E técnicas meditativas de entrar em contato com o coração. E quando eu senti de trazer essa jornada, eu falei, uau, a gente está falando sobre esse espaço amoroso, né? Então eu posso trazer esse espaço do coração para dentro da jornada, assim, né? Como eu mergulho no meu corpo, através da minha consciência, eu passo por um processo de autoobservação, mas eu convido o campo do meu coração
a entrar nessa dança, a entrar nessa mistura. E para o coração é um espaço que não tem o julgamento da mente, né? O coração ele aceita o que é, e aí eu acho que traz esse espaço da aceitação da nossa sexualidade, de quem a gente é, dos nossos prazeres, dos nossos desejos, dos nossos nãos, os nãos que às vezes a gente não tem coragem de falar, e aí a gente começar a ouvir e perceber que, pera, o que que me custa o não que eu não falei, né? Os limites, os contornos que eu não dei. Então, eu entro muito nesse espaço assim de autoobservação. Para mim, eu acho que o que traz, porque eu carrego isso assim ao longo desses anos. Então, para mim, foi natural, porque eu achei esse lugar na jornada, nas vezes que eu fiz. Então, para mim, a linguagem já vem natural desse lugar, assim, de autoobservação, e eu acabei juntando esses saberes aí do corpo, das práticas que eu já trazia e que eu já fazia, e eu acho que conversa, assim, a depender do tema que vai surgindo, eu consigo trazer alguma coisa do corpo, até do próprio yoga, dos chakras, né, das práticas de respiração. E esse trabalho especial, assim, de realmente entrar em contato com o coração e entender que o nosso coração também traz muitas mensagens para a gente. Não falei desse espaço mais racional meu, e foi um processo bem intenso, inclusive durante a minha gestação, de entrar em contato com o meu coração e entender esse espaço intuitivo dos sinais que ele mandava. Então, eu tenho tecido, assim, costurado esse saber, assim, junto com a jornada de Egg também. Uau! Sabe que durante a jornada, né, essa coisa a demanda de ser mãe, eu percebo nas mulheres que estiveram aqui na jornada, que essa demanda ela desvia, né, da jornada com Egg. Você já teve que trazer de volta alguém assim, ai, não posso. Aí, a jornada é de 21 dias, aí, ai, hoje eu não posso. Ai, hoje eu não posso, porque a amamentação. Você percebe que essa demanda ela absorve tanto que ela te desvia Sim. dos processos mais. E aí o que eu sinto, assim, o que eu percebo é que às vezes desvia e eu desvia sem a consciência, né? Porque uma coisa é quando a gente desvia com a consciência de eu tô fazendo uma escolha. Sim. Ou quando eu tô indo e não tô percebendo que eu tô indo e eu tô me fundindo às demandas externas, né? E aí, normalmente, o que eu sempre falo é, observa isso. Observa a sua relação com essa demanda. Qual é a dificuldade de colocar um certo contorno e tirar, assim, 5, 10 minutos para você, né? Mãe é Porque um isso faz... estado, né, Pri? Tem culpa de não ser boa mãe, tem culpa de ser mãe demais e não cuidar da carreira, tem culpa de não dar conta da casa. Independente da escolha, rola uma culpa, né? E aí eu acho que o interessante, assim, quando a gente vai colocando consciência nisso, é perceber que o que você quer fazer, né? Nesse momento, você efetivamente quer cumprir essa demanda, você quer fazer outra coisa, e você está fazendo isso só porque se espera que seja feito, ou porque você criou na sua cabeça também uma figura ideal da sua maternidade, você está incessantemente buscando estar nesse lugar da mãe ideal que você criou, né? E que a gente nunca vai conseguir alcançar esse ideal, então a gente precisa olhar para isso, porque aí a partir disso a nossa maternidade fica mais leve, né? Então, eu acho que nesses momentos a minha forma de buscar de volta é falar, observa, assim, observa esse movimento. O que que esse movimento está querendo te dizer, né? Qual é o não que você quer dar e não consegue, ou qual é o sim que você quer dar e não consegue, né? E aí a gente vai explorando, e aí muitas das vezes a preocupação é, eu não vou ter tempo, como é isso? Porque tem um monte de coisa para fazer, e eu tenho as demandas dos filhos, e eu falo, gente, as coisas podem
ser incluídas na nossa rotina, né? Se a gente faz com consciência, se a gente está observando o que está acontecendo e está explorando isso, isso já é conteúdo da jornada, né? A gente já está... Tem uma pergunta aqui para você no pontinho de interrogação, sobre libido. Está escrito libido. Na gestação, talvez? Acho que no pós, né? Porque a gente está falando de retomar. A gente vai definir que é no pós, tá bom? Quem escreveu libido. Se não for, se escreve de novo aqui. Libido no pós, quando você... Que a gente está falando de resgate, de retomada da afetividade, da sexualidade. Como é que ficou? Você conseguiu retomar um pouco dessa libido? Como é que foi? Eu acho que a jornada de Egg foi uma primeira escolha que eu fiz para me direcionar a isso, né? Então, quando a gente fala de pós-parto e fala da libido, tem um monte de aspectos que envolvem isso, né? Tem esse aspecto que a gente já falou da maternidade, que muitas das vezes a gente está focada nisso. E aí a gente, enfim, a nossa energia está direcionada para isso, né? Então, se a gente também não tem esse estímulo, a gente vai perdendo essa libido que vai sendo direcionada para o nosso relacionamento. Então, em determinado momento, fazer a jornada foi uma escolha de retomar esse espaço. O segundo ponto é que, efetivamente, em especial quando as mulheres fazem amamentação e permanecem com essa amamentação, né, a gente produz prolactina e isso também mexe nos nossos hormônios, né? E aí a nossa relação com a libido e tudo que vai acontecendo para sexualidade também acaba sendo interferindo. E o nosso corpo também fica diferente enquanto a gente está amamentando, porque a prolactina também mexe nos hormônios a ponto de mexer na nossa lubrificação vaginal. Então, todas as sensações ficam diferentes. E aí tem outros conceitos que entram por trás, né? Porque aí tem a coisa da mãe, da mulher sacra, né? Que não pode ser tocada, o seio que amamenta. E aí, numa relação sexual, às vezes vaza, ou você não quer que toque no seio, porque, pera, do tipo, minha filha bota a boca aqui, que história é essa? Como funciona isso? Então, Outra coisa. tem um monte de coisa, né? Mas eu acho que a jornada de Egg, no final das contas, é essa escolha de falar, pera, eu vou olhar para isso e vou me relacionar com isso e perceber como é que eu quero hoje direcionar essa minha relação com o meu corpo e com todas essas questões para eu me direcionar à retomada efetivamente da minha libido, porque eu acho que foi como a gente falou antes, né? É uma escolha. Em determinado momento a gente precisa fazer essa escolha de volta pra gente não ficar só imerso nesse papel da maternidade, né? Eu acho que a gente também tem uma compreensão um pouco fantasiosa da libido, né? E aí eu faço uma comparação com fome. Eu adoro essa comparação. Você chega em casa, você fala, putz, que fome, eu vou pedir uma pizza na pizzaria da esquina que chega mais rápido. Que pizza? Qualquer uma, qual que fica pronta mais rápido? Fome, aí chega aquela pizza, você devora, come 4 pedaços, mal saboreia, mas fica lá satisfeito, né? Daquele processo digestivo. Aí, a segunda hipótese, você olha para o companheiro, para a companheira e fala, olha, vamos à pizzaria passear, sextou. Aí você vai, toma um banho, se arruma, bota um perfume, vai na pizzaria, senta, toma um vinho com calma, escolhe a sua pizza. Você não foi à pizzaria por uma fome exacerbada, mas a sua predisposição de passear, porque passear é gostoso, porque pizza é gostoso, é gostosa e porque a companhia é boa. Então, acho que o convite também pode passear por esse lugar, não desse erotismo voltado para a fome, né, para esse hormônio todo, mas ele pode passear por um terreno da segurança, do companheirismo, da exploração, do passeio. E talvez seja essa uma opção muito palpável, tanto para as mulheres, né, no pós-parto,
como para mulheres que estão há muito tempo no mesmo relacionamento. Relacionamentos longos têm que ajustar esse erotismo diversas vezes, sob o risco ou de ficar no ato mecânico ou de não fazer, de perder a conexão sexual. Então a gente precisa de um pouco mais de disposição, os casais de uma forma geral, né? De disposição para ver, puxa, passear é gostoso. E aí eu acho que você foi muito assim, justa, assim, sabe, né, nesse lugar. E eu falo isso porque, além de ser mãe, né, ter passado, a gente tá conversando sobre essa questão do puerpério, eu tô junto com meu marido desde 2006, né? Então, assim, daqui a pouco faremos quase 20, temos 17 anos juntos, daqui a pouco vão ser 20 anos juntos. E assim, é isso, assim, né? É uma escolha, né? E relações, a gente muda, as nossas relações mudam e a gente precisa fazer escolhas o tempo todo, assim, reajustar. E o que que eu gosto agora, como é essa minha relação? E acho que você trouxe isso do companheirismo, né? A gente pensa, é libido, a relação sexual, né, a penetração. E aí, pera, cara, às vezes começa só pelo fato da gente conseguir, sendo mãe, naquela noite, dormir na mesma cama, em conchinha, um fazendo carinho no outro, tocando o corpo, abraçando, né? Então, a gente começar a entender que nossa sexualidade tem a ver com o nosso toque. Como é que eu posso sentir prazer num carinho, numa massagem, num beijo? Com coisas muito mais simples que eu vou resgatando e eu vou oferecendo o meu tempo e a minha presença para aquela pessoa que está ali. E eu vou construindo de novo esse espaço. Porque, invariavelmente, vai ser uma reconstrução para esse casal, né? Vai ser a primeira vez, em determinado momento, que eles vão ter uma relação sexual com uma criança em casa. Como é que é essa história? Tipo, a criança vai acordar, não vai acordar, vai parar no meio do caminho, não vai. Todo mundo tá ali aprendendo, tá? Todo mundo tá num território novo, assim. E aí a gente pode explorar nesse lugar que você falou. Pera, é gostoso ou explorar, é gostoso ou descobrir o novo. Sem ter um pensamento de algo um objetivo para cumprir, ou uma forma, né? E explorando o que que é gostoso. O que que é gostoso agora? O que que eu gosto agora? Será que o que eu gostava antes de ter uma filha é o mesmo que eu gosto agora, né? Mas eu acho que tem muito desse lugar da disposição, de se disponibilizar para a relação, né? Vou ler um comentário aqui, acho que é uma pergunta. É verdade isso mesmo. No meu casamento perdi a libido porque a rotina tira o encanto e a parceria. Temos que ter o parceiro que entende isso. Traz ele para um curso de Tantra. Faz uma massagem, aprende uma massagem tântrica. Eu tenho aqui curso só para mulher, eu tenho uma turma só de mulher. Nessa turma, a gente fala de exercícios individuais para você fazer sozinha, porque meditar, se tocar, namorar, não precisa de parceiro ou de parceira, né? A gente aprende sozinha. E na segunda parte, por demonstração, a gente ensina massagem no homem e massagem na mulher. Então, se você tem um parceiro, o curso vai te servir. Se você tem uma parceira, o curso também vai te servir. Depois você vai com um videozinho para casa, onde eu demonstro as manobras. Aí você oferece essa massagem, ensina seu parceiro, sua parceira a massagear também, convida. É tudo um convite, né, minhas amadas? A gente vai convidando. Mas tem jeito, viu, amada? Quem escreveu aqui, espaço? Tem jeito. É possível. E aí, quando o parceiro percebe esse viés, né? Ele vem também, ele explora. Tá bom? Pri, esse lugar assim, do parceiro também explorar e sugerir. Então, acho que a gente vai ganhando outros níveis de intimidade na nossa relação, né? E vai abrindo esse espaço de intimidade, né? Pri, deixa a sua agenda antes da gente terminar, que o tempo está acabando. Tá.
Bom, da minha agenda agora para mulheres, vou também abrir uma jornada, mas só em setembro. Fora isso, tá acontecendo algumas rodas aqui presenciais no Rio de Janeiro, então uma vez por mês. Eu tenho agora nesse próximo sábado e depois no mês que vem vai ser no dia 19, uma roda só para mulheres mães, onde a gente tem esse espaço que se a mulher não tem rede de apoio, ela pode trazer seus filhos, e é um espaço realmente assim de roda das mulheres, mas que a gente pode incluir a maternidade, então, que é uma coisa que eu senti falta e pode ser. A gente tem rodas para puérperas, mas dificilmente para mulheres que têm crianças maiores, então a gente já recebeu mães que estão com filhos saindo de casa e as suas questões desses movimentos. Então a roda Maternecer acontece uma vez por mês aqui no Rio. E as rodas só presencial? Essa roda, por enquanto, está sendo só presencial aqui no Rio. Bairro do Rio, Pri? Oi? Que bairro no Rio? Cosme Velho, na zona sul do Rio. Continue. E também está acontecendo uma vez por mês roda para mulheres, e aí falando especificamente de temas, e normalmente eu trago essa perspectiva do corpo, da sensorialidade, então a gente sempre experimenta alguma coisa, ou um escaldapé, ou alguma coisa com aromaterapia, ou um movimento corporal, uma prática de yoga, e a gente troca a respeito de algum assunto. Então também está acontecendo uma vez por mês, e a próxima vai ser no dia 26, nesse próximo sábado. Vai ser esse agora no outro. Muito obrigada. Gente, o contato da Pri está aqui. Você que é do Rio, não sei, se não for do Rio também, e você sentir afinidade com o trabalho dela, entre em contato, quem sabe, né? E eu sabia que essa super me motivou para um próximo ciclo de jornada, eu queria fazer uma jornada temática sobre essa saída aí de puerpério emocional e esse resgate da afetividade. Assim, a gente marcou essa live, depois eu falei, nossa, acho que eu vou abrir uma jornada só com essa temática. Olha, depois você marca lá, que eu compartilho no meu grupo, porque muitas vezes a gente precisa de uma roda onde a gente compartilha do mesmo momento, para a gente não se sentir só, Sim, né? Então, eu acho que vai ser legal. Que bom. Aqui, compartilhando a agenda para terminar. Ela é incrível, tá falando de você aqui, ó. Não há nada. Próxima jornada de Yonieg começando dia 22, agora segunda-feira. As inscrições até amanhã, dia 19. Então corre, manda mensagem. Tem link aqui na bio com todas as informações. Tem desconto para quem participou da Semana das Eggs. Me chama aqui no direct. E retiro presencial Poderes do Feminino em novembro, dias 17, 18 e 19, na praia. Nós vamos meditar na praia, fazer meditações taoístas na praia, práticas no Rio, enfim, o lugar é maravilhoso, a Casa Bacarirá, super aberta e adequada para receber trabalhos terapêuticos e trabalhos femininos. Então é isso, Pri. Obrigada. Muito obrigada, minha amor. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por trazer esse tema para acolher cada vez mais essa entidade, esse ente feminino que nos habita, que é tão cíclico e que cada vez tem que renascer. O trabalho da Pri é maravilhoso. Olha aí, depoimento da Antônia. Obrigada. Antônia. Cada vez mais a gente precisa desse suporte para os nossos renascimentos, né? Obrigada. Um prazer. Boa noite. Boa noite. Tchau, Beijo. tchau.